Pois então, nós estamos aqui agora na nossa sala de visita com o nosso convidado especial para estar aqui, o nosso querido pastor, que vai agora nos expressar. Seja muito bem-vindo, pastor, à nossa sala de visita. Pastor Clanei, muito boa tarde. Mais uma vez agradeço estar aqui no programa Força do Amor. Agora, pastor, nós estamos aí numa época que semana que vem, nós brasileiros, vamos ter que dar uma decisão aos nossos munícipes, tanto no legislativo como no executivo. É lícito, porque falam tanto aí, pastor, que o cristão, quando entra na política, se corrompe. Isso tem alguma coisa a ver? Eu gostaria, acima de tudo, deixar uma declaração de João Calvino, quando ele afirmava: não se pode pôr em dúvida que o poder civil é uma vocação não somente santa e legítima diante de Deus, mas também muito sacrossanta e honrosa entre todas as vocações. Isso quer dizer que? Quer dizer que os homens de Deus são chamados para a política e podem exercer essa função, sem medo de se corromperem, porque Deus vai orientá-los e vai guiá-los. Ou seja, a mudança já pode ser dentro do seu caráter, ou se revela? Sim, se revela, porque eu acredito numa frase que eu uso, que a política e o poder não corrompem. Ele revela o caráter. Se a pessoa se corrompeu, porque já era. Já era corrupto. Já era corrupto. O que é afirmado na rocha, ele tem princípios. E esses princípios estão baseados na Bíblia, estão baseados em Jesus Cristo. Ou seja, melhor dizendo, a pessoa que já é e vai ser. E vai ser. Dificilmente é levado para outro lado. Certamente. Nós estamos aqui conversando algo muito importante que eu sei que você que está em casa aí está prestando atenção. Eu gostaria até que você prestasse um pouquinho mais de atenção. Porque eu recebi um e-mail, pastor, de uma pessoa que disse: gostei muito de vocês, até que agora a política corrompeu, ou a política levou para outro lado. E essa palavra me trouxe um pouco de tristeza, né, em saber que tem pessoas que pensam que para ser crente você não tem nada a ver com política, não pode se meter em nada de política. Aristóteles, cortando um pouco o pastor, tem uma afirmação muito interessante sobre isso. Aristóteles afirma que o homem é um ser político. O homem pode ser apartidário, mas nunca político. Tentar ser apolítico é cair no escapismo. Ou seja, ele pode até ser o partido, quem ele vai querer, mas que política todos nós temos. Aliás, dentro de casa já existe uma política. Sim. A política de governar Sim. a família. É verdade. Não é verdade? É verdade. Ou seja, eu como pai sou o mestre dos meus filhos e governo uma certa parte da minha casa. A mulher já governa uma outra parte da casa, que diz a ela: pastor, vamos entrar para a Bíblia agora. Homens que realmente foram chamados por Deus e na realidade eram políticos e se tornaram políticos. Nós podemos citar com o brilhantismo um exemplo de José no Egito. José no Egito. Brilhantismo. Um homem chamado, escolhido e soube administrar muito bem. Soube administrar muito bem, um exemplo a seguir. Nós podemos falar de Daniel na Babilônia, também um exemplo a seguir. Então esses homens nos dão como referência. Josué. Samuel, sim, Josué, Daniel, Samuel, Neemias na Babilônia. Um homem que se decidiu, né, a fazer. Entre os sábios dos sábios, podemos falar Salomão. É verdade. Eu tenho aqui Provérbios 11:14 que diz assim, quando não há sábia e sadia direção, o povo sofre e cai, mas na multidão de conselheiros há segurança, liderança firme e produtiva. Ou seja, um líder sendo aconselhado por pessoas que sejam chegadas a Deus, também podem chegar a um denominador positivos, né? Porque como o senhor falou em Daniel aqui, Daniel estava sentado e o rei tinha pessoas que o aconselhavam contra o então chamado cristianismo ou evangelho. Que diziam, está um homem que não se prostra diante de ti. Ou seja, foi a tal da política negativa. Na minha experiência como político em Angola, eu aprendo algo muito importante. E este algo muito importante está no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Quando o justo governa, o povo se alegra. E o senhor tem essa experiência de que o justo não governou, ou governou alguém que não era justo e o povo sofreu? Sim, sim. Aliás, todas as autoridades são constituídas por Deus. Agora, as suas ações, atitudes, aí sim.
São particulares. São particulares. E Deus pode não aprovar. Ou seja, Deus dá o crédito de se estar aqui para você governar. Agora, as minhas atitudes, eu é que vou responder por ela. Eu é que vou responder por ela. E um governante cristão, ele tem que ter sabedoria, porque quem governa lida com o povo. Eu sempre cito uma frase muito importante de Nicolau Maquiavel, em O Príncipe. Ele diz que a política é a arte de conquistar, manter e exercer o poder, o próprio governo. Agora, pastor, quando a palavra de Deus diz assim em Deuteronômio 28:13, o Senhor fará de vocês como cabeça e não por cauda, que teria a ver isso com a parte política? Este é um princípio de autoridade. É um princípio de autoridade. De comando. De comando. Quem é exercido na autoridade em nome de Deus, as pessoas que sabem que aquele é um homem de Deus, e ele vai governar com autoridade, vai governar com uma administração plena, que todos dirão, Deus está com ele. Além de homens na Bíblia Sagrada, houve algumas mulheres que foram escolhidas para governar, para administrar? Nós podemos citar aqui duas, que com brilhantismo, podemos citar Esther, que governou na Pérsia com brilhantismo, que até os próprios pagãos reconheciam que Deus era com ela. E que ela defendeu o povo de Israel? Defendeu o povo de Israel. Que estava na lista de ser exterminados? Que estava na lista de ser exterminado. E não podemos esquecer que entre os homens de Israel, pela própria cultura machista, religiosa, se levantou uma mulher como juíza, que foi uma das melhores juízes, uma das autoridades que a humanidade conheceu, que é a Débora. A Débora, é verdade. A Débora. Julgava tanto que uma certa vez o rei quis ir para a guerra e ele disse, eu não vou se tu não fores comigo. Não fores comigo, exatamente. Para uma sociedade que até o dia de hoje as mulheres são em minorias e ainda são subjugadas, imagina numa época como aquela, né? Deus levantar Esther como juíza foi algo muito excelente. E a Bíblia nos fala que ela julgou o povo com autoridade. É isso que Joinville precisa, é isso que o Brasil precisa, é isso que as nações precisam. Que Deus levante pessoas que julguem com juízo e autoridade. O senhor está me falando que o senhor veio de um país que o julgamento, a direção do povo não era a favor do povo. Isso trouxe sofrimento ao povo? Trouxe. Porque o meu governo era contra Deus, era um governo comunista. Eles matavam as pessoas que falavam de Deus. Os missionários foram subjugados, maltratados. E nós entendemos que isso, um sangue derramado numa nação com injustiça, Deus cobra com justiça. Hoje Angola melhorou a situação. Hoje não há mais perseguição religiosa, mas nós vimos pessoas que não tinham a justiça de Deus reinando. E as consequências decaíram sobre o povo. Então vamos orar para que nessas eleições sejam eleitos homens de Deus, mulheres de Deus, que governem com sabedoria e autoridade. É verdade, porque às vezes a gente tem alguém que vai defender, qual é a tua bandeira de defesa? Eu vou defender o esporte, eu vou defender o jogo disso, eu vou defender o jogo daquele outro. Ou seja, será que o povo vive a favor de jogo? Será que o povo vive só de jogo? Né? Eu acho que o povo vive da saúde, vive da moradia, vive da forma de conseguir novos empregos, melhoria para a sociedade, que a cidade melhorando, a gente também vai melhorando, porque nós somos uma cadeia, né? Nós somos uma corrente, e as engrenagens que puxam uns aos outros. Pastor, há um aspecto a considerar ainda, que eu entendo nesses meus anos, mais de 30 anos de política, e lidando com políticos importantes na volta do mundo, eu entendo que o mais importante em ser político não é o que eu tenho de dinheiro ou de poder, mas sim de vocação. Eu tenho uma frase aqui de John Michael, que ele diz que a distribuição de vocações é mais importante do que a distribuição de riquezas. Eu acho essa frase muito importante. Porque ser político é uma vocação, né? É vocação. Eu digo que é um ministério, né? É vocação. É um ministério. É vocação. E quando nós temos alguém com vocação, o povo se alegra. Bom, para terminar a nossa conversa nesse dia, de a gente poder conscientizar mais um pouquinho daquilo que a gente vai fazer semana que vem, em prol da nossa cidade, em prol do nosso Brasil, em prol de tantos lugares, tanta gente que vai
Por isso que eu digo, pastor, por que que crente deve votar em crente? O crente todo mundo é, mas por que que o evangélico deve votar em evangélico? Princípio bíblico. Primeiro os servimos da casa, os da fé, e depois os demais. Primeiro os domésticos da Primeiro fé. os domésticos da fé. É um princípio bíblico. É como um princípio bíblico, nós exercemos isso, cremos nisso, então é por isso que nós votamos, crente vota em crente. Crente vota em crente. Provérbios 31:8, pastor, para nós terminar, diz assim: abre a tua boca a favor daquele que não tem voz. Qual seria a sua expressão sobre isso? A minha expressão sobre isso é que eu entendo que quando nós abrimos a boca, é que o povo diz, aquele lá é um homem de Deus. Como ele viu em Salomão. Salomão era um homem de Deus, que julgava com justiça e com retidão. Então, eu acredito nisso, e eu também entendo que nós, como pessoas, precisamos exercer a nossa cidadania. Nós vamos hoje às urnas e vamos declarar que nesse 7 de outubro, todos nós vamos exercer a nossa cidadania, indo às urnas, votando e declarando que Joinville nunca mais será a mesma cidade. Que bom, a gente vai terminando aqui, mas aqui no rodapé está o endereço eletrônico com autorização para você ver um pouquinho mais sobre a conscientização de votar e ser votado, que é a nossa norma e aquilo que a nossa Constituição diz. E a gente fica agradecido, pastor. Muito obrigado por o senhor ter vindo até aqui o nosso programa e dar essa expressão de alguém que tem experiência política, como o senhor diz, né? Que foi o seu político no seu país, hoje está aqui, se serve da nossa cidade, tem uma família constituída, é casada com a joinvilense, tem filhos aqui e tudo mais aqui, né? Joinville é um berço maravilhoso, né? Agradeço pela oportunidade, sempre que for necessário estarei presente. Olha, Cigiane, a gente vai ficando por aqui, Deus abençoe, não esqueça, seja fiel no seu voto, seja fiel naquilo que você faz, seja fiel na placa que você coloca na frente da sua casa. Eu acho a coisa mais ignorante e mais mentirosa que tem é uma pessoa dizer, eu vou votar em você e sabe que não vai votar. É tão cara limpa a pessoa dizer, não, meu amigo, eu já tenho alguém escolhido para votar. Isso é ser cristão, ser honesto, independentemente de qual for, mas ser honesto. Essa foi uma palavra que meu pai sempre nos apresentou para nós. Meus filhos, sejam honestos e que a sua palavra tenha mais valor do que uma assinatura. Deus abençoe. É contigo, Cigiane. Obrigado.